Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai lidar com a validação de um sistema mecânico e para isso a gente vai tomar como exemplo um pêndulo simples. Um pêndulo simples seria um corpo de massa m preso ao teto por um fio inextensível de massa desprezível. Você sabe que esse pêndulo vai executar esse movimento. Então para começar a nossa modelagem, vamos colocar aqui um par de eixos, e a gente vai medir, um ângulo θ que está sendo aqui medido entre a direção vertical e a direção do fio. Perceba que a gente precisa, como passo inicial, entender quais as forças que agem nesse pêndulo. Então a gente sabe que existe a força peso, vertical para baixo, a gente sabe que existe a força de tração na direção do fio, no sentido de contrário à tendência de separação, e a gente tem também o arrasto, que é oposto à velocidade. Então perceba que eu vou desenhar por um instante aqui o vetor velocidade e, na sequência, determinar que o vetor arrasto, que eu estou chamando aqui de D porque em inglês drag, esse vetor estaria na mesma direção da velocidade, sentido oposto a ela. Feito isso, a gente não precisa mais da velocidade, ela não é força, então a gente vai apagar aqui do nosso diagrama de corpo livre. Perceba que a gente precisa aqui estender as nossas direções para conseguir transportar os ângulos para o nosso diagrama aqui de forças. Então perceba que, naturalmente, esse é o ângulo θ, que é o ângulo entre a linha do fio e a direção vertical. Assim como a gente fez no lançamento oblíquo, a gente tem aqui um ângulo alfa, que seria o ângulo que a velocidade faz com a direção horizontal. Então, a gente pode perceber que esse ângulo alfa, por ser oposto pelo vértice, está aqui, e da mesma forma o θ também está aqui. Então, a gente, marcadas as forças, agora pode escrever as equações, a segunda lei de Newton para as direções x e y. Então, a gente vai começar escrevendo aqui, a resultante em x é igual à massa do pêndulo vezes a aceleração na direção x. Para escrever essa equação, a gente precisa decompor as forças. Então, a gente tem aí tração e drag, que é o arrasto, que estão aí numa direção oblíqua. E a gente, então, precisa decompor essas forças em TY. Perceba que TY é o cateto adjacente de θ, então isso aqui vai ser T cosseno θ. A gente tem aqui T seno θ, da mesma forma com o drag, a gente vai ter D seno alfa, e aqui a gente vai ter D cosseno alfa. É claro que você deve estar pensando que nesse caso a velocidade é sempre tangente à trajetória, então o alfa vai acabar sendo igual ao θ. Mas na nossa modelagem a gente não precisa partir dessa premissa, tá bom? Porque a gente sabe que o drag é sempre oposto à velocidade, então se a gente calcular tudo direitinho, o ângulo da velocidade deve ser suficiente para calcular corretamente o arrasto. Então vamos lá. A gente vai então saber aqui quais são as componentes da resultante em x que vão ser usadas no lado esquerdo da nossa equação ali, que é a resultante, que na verdade é a soma de forças nessa direção. Então perceba que a gente tem ali as duas componentes D cosseno alfa e T seno alfa que estão no sentido oposto ao eixo x. Então a gente vai escrever aqui essas duas forças do lado esquerdo. Então vai ficar menos T seno θ menos D cosseno alfa, isso é igual a massa vezes a aceleração, e aqui eu substituí a aceleração em x por d2x dt2, que você já sabe que é a taxa de variação do espaço. Da mesma forma, a gente vai escrever a resultante em y igual a massa vezes a aceleração. Então perceba ali que a gente tem a componente t cosseno θ em y, no sentido positivo de y, d seno alfa no sentido negativo de y e p no sentido negativo de y. Então, os sinais, como você sabe, eles vêm, na verdade, do sentido das forças em relação aos eixos de coordenadas. Vamos retirar aqui o que a gente não precisa para a gente, então, prosseguir com o nosso equacionamento. Vamos deslocar, então, essas equações aqui para cima. Reescrevendo as nossas equações, a gente pode deixar aqui a aceleração em x do lado esquerdo, isso vai ser igual a resultante em x sobre a massa. Por sua vez, a aceleração em y vai ser a resultante em y sobre a massa. Observando a figura, a gente também sabe que o seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que na verdade é um Pitágoras ali entre as coordenadas x e y, e por sua vez o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Reorganizando aqui as nossas equações, a gente pode seguir. Mas antes de prosseguir, a gente precisa se perguntar
Será que a gente consegue já resolver essas equações diferenciais? Bom, do lado direito a gente tem ali já determinados, né, o peso, mg, a gente sabe quanto vale. A gente sabe determinar a força de arrasto, ela tem uma equação bem determinada e você já utilizou, né, essa equação no lançamento oblíquo. A gente consegue determinar o seno e o cosseno de alfa, bem como o seno e o cosseno de θ. Mas a gente não falou nada da força de tração. Você acha que a força de tração vai ser constante ao longo desse movimento? Provavelmente não. E ela não é mesmo constante. E até aqui ela é indeterminada. A gente não disse nada sobre a força de tração. A gente só desenhou, né, a força de tração, a gente sabe a sua direção a todo instante, mas a gente não sabe a sua intensidade. Então, ainda bem que a gente está num movimento circular. Então, a gente vai conseguir determinar essa força de tração agora. Veja só, a gente vai desenhar aqui uma direção tangente ao movimento. Essa direção é uma linha imaginária que anda junto com o pêndulo, sempre na direção tangente à sua trajetória. E uma outra linha que eu vou chamar de direção radial. A direção radial sempre passa pelo centro de uma circunferência, né, num movimento circular. Então, o que a gente vai escrever, né? Você deve se lembrar no ensino médio que todo movimento circular tem uma resultante centrípeta. Centrípeta significa apontada para o centro. Então, se a gente utilizar esse sistema de coordenadas ali, que você vai aprender em física do movimento, como isso funciona direitinho, a gente vai poder escrever, na verdade, essa componente da força-peso nessa direção radial, né, para poder escrever essa equação aqui. Veja bem, veja se você entende essa equação. Menos t, porque ela está no sentido oposto ao sentido radial. Perceba que o sentido radial é para fora da curva, para fora da circunferência. Então, por isso o sinal de menos, né? Porque eu estou adotando aquele sistema de coordenadas azul para escrever essa equação. E aí, mais p cosseno θ. Perceba que mais, porque p cosseno θ, que é a projeção de p nessa direção, ela está no sentido positivo do sentido radial, né? E aí isso é igual ao que? Você lembra que a resultante centrípeta era calculada como massa vezes aceleração centrípeta, né? Se você não se lembra, tudo bem. Você pode pesquisar rapidamente ou simplesmente esperar o curso de Física do Movimento, a gente vai demonstrar de onde essa equação vem. Mas para quem já lembra, né, já deve ter reconhecido que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio. E esse raio, na verdade, é o L, é o comprimento, né, dessa trajetória circular. Então, por que o sinal de menos? Também porque a aceleração centrípeta aponta no sentido, né, do centro da curva. E a gente, no nosso sistema de coordenadas, aí, a gente utilizou, né, um eixo que é o eixo radial, que aponta para fora da curva. Então, perceba que, sendo verdade essa equação, ou seja, duas forças aí projetadas nessa direção radial são iguais, né, à aceleração centrípeta, a gente pode aqui determinar a força de tração. Então, a força de tração, veja, eu sei determinar a massa e a aceleração da gravidade, porque são dados do problema. O cosseno θ a gente já sabia determinar. A massa é dado, o L é dado e a velocidade a gente consegue calcular a todo instante, da mesma forma que você calcula, né, para calcular o arrasto. Então, perceba que, sabendo, né, o instante de tempo em que isso está acontecendo, a gente poderia ter todas essas variáveis definidas e a gente calcularia a força de tração. Pois bem, vamos resumir tudo que a gente fez. A gente sabe quem são cosseno e seno de θ. A gente sabe quem é a velocidade, porque a velocidade, na verdade, é a raiz quadrada de vx ao quadrado mais vy ao quadrado. A gente sabe determinar, como no lançamento oblíquo, o cosseno de alfa, né, e o seno de alfa. A gente acabou de determinar a força de tração e a gente também sabe determinar a força de arrasto, que é aquela equação que a gente já utilizou no lançamento oblíquo. Percebe, então, que agora sim a gente consegue reescrever as nossas equações diferenciais, né, sabendo calcular todos os termos a cada instante. E isso aqui é o nosso sistema, né, que representa o nosso modelo. Então, a gente vai simular esse modelo no Python. Você sabe que a gente não consegue resolver no Python as equações diferenciais de segunda ordem. Então, a gente precisa abrir e transformar aquelas duas equações de segunda ordem, né, em 4 equações diferenciais de primeira ordem. Perceba aí no nosso código que todos aqueles
cálculos que a gente precisa fazer antes de montar a nossa equação diferencial estão aí feitos. Então, seno de θ, cosseno de θ, velocidade, cosseno de alfa, seno de alfa, atração, o drag, que é o arrasto, e aí a gente começa a escrever as nossas equações diferenciais exatamente da mesma forma que a gente escreveu, né, em formalismo matemático. Então, perceba que, simulando isso no Python, a gente pode plotar gráficos como a trajetória do pêndulo, né, a posição do pêndulo no tempo em x, a posição do pêndulo no tempo em y, né, e a gente pode até fazer uma animação desse pêndulo partindo ali daquele ponto para a gente ter certeza de que implementou isso de forma razoável, né? Bom, até aqui a gente não fez nenhuma discussão muito diferente daquela que a gente já fez, né, nos sistemas ali que a gente modelou, né, tanto no lançamento oblíquo, no saltador e nos planetas. Mas a gente precisa aprofundar um assunto que é exatamente a validação. Então, primeiramente, vou fazer uma pergunta que é: como podemos validar a nossa implementação? Então, perceba, eu não estou falando de validação do modelo, eu estou falando de validação da implementação. Uma estratégia muito comum para validar a implementação em modelos, né, de sistemas mecânicos seria utilizar a energia. Então, a gente pode calcular, já que a gente tem a posição e a velocidade do pêndulo, né, em todos os instantes da nossa simulação, a gente pode calcular a energia cinética, fazendo meio de mv ao quadrado, e a energia potencial, que seria mgy, sendo y aí, né, a altura do pêndulo. Pois bem, a gente precisa recordar que o nosso pêndulo, né, ele tem aí a força-peso, a força de tração e a força de arrasto. A força de arrasto é uma força dissipativa, assim como uma força de atrito, por exemplo, né, num movimento que ocorre numa superfície. Então, qual é a característica da força dissipativa? É ela perder energia mecânica. Então, como a energia mecânica em todo instante é a soma dessas duas energias, a gente pode aqui plotar um gráfico, né, da energia potencial, da energia cinética e da soma delas, que é a energia mecânica. Então, perceba aí que por um tempo maior de simulação, a energia mecânica está caindo, o que é consistente. Mas, se a gente retirar, por exemplo, da nossa modelagem essa força de arrasto, isso é muito fácil de fazer, bastaria zerar aquela intensidade da força de arrasto no nosso código, a gente percebe então que o nosso sistema passa a ser conservativo. Então, quando a gente obtém um gráfico da energia mecânica conservada, né, durante todo o tempo de simulação, a gente tem certeza que a nossa implementação está correta. Mas isso não significa que o nosso modelo esteja validado. Então, a gente precisa caminhar e discutir a validação do modelo. Para validar, então, o nosso modelo, a gente não pode partir de informações que vêm do próprio modelo. A gente precisa, na verdade, de informações externas. Como a gente fez no projeto 1 e no projeto 2, essas informações externas, elas podem vir, na verdade, de um experimento que a gente mesmo faz, ou de um experimento, né, feito por outras pessoas, empresas, universidades, que fornecem para a gente aí informações, né, dos resultados do experimento, e a gente pode utilizar, então, essas informações externas para comparar com os resultados do nosso modelo. Então, em sistemas mecânicos, é possível, né, que vocês encontrem alguma coisa parecida com o experimento de vocês em vídeo. Então, por exemplo, eu procurei na internet, né, um experimento aqui realizado por uma universidade, que, na verdade, foi o experimento de filmar um pêndulo exatamente como esse que a gente está utilizando. Perceba que as informações já me são dadas ali, é óbvio que a gente poderia fazer nós mesmos, né, um experimento parecido com esse, filmando, deixando a câmera paradinha, mas perceba que nesse vídeo a gente tem a informação ali da massa do pêndulo, que é de 1 kg, o comprimento ali do fio do pêndulo, que é 1 metro, né? E a gente tem na própria lousa que está atrás do pêndulo as distâncias, que são, na verdade, as distâncias reais para a gente poder utilizar na nossa validação. Então, observe esse vídeo. A gente tem aqui, né, em cada instante de tempo, né, uma posição x e uma posição y. E a gente vai, então, tratar de como capturar essa trajetória e essas posições no tempo para a gente comparar com os resultados do nosso modelo. O Tracker é um software bem legal que vai nos ajudar a fazer isso. Então, eu vou pedir para vocês, né, baixarem esse software, né, no computador de vocês, para quem usa Windows ou para quem usa Mac,
vocês podem então baixar as respectivas versões e instalar no computador de vocês, porque a gente vai utilizar para fazer a validação, né, nessa aula. Instalado o Tracker, você vai abrir o programa, né, e você vai primeiramente importar um vídeo, né, que é esse que a gente vai disponibilizar para você na aula. Então você vai vir aqui, importar o vídeo, vai escolher onde você, na verdade, baixou esse vídeo no seu computador e vai abrir o vídeo. Importado o vídeo, a gente está pronto para começar. A gente precisa dizer para o tracker, né, que, sei lá, uma distância no vídeo de 1 centímetro corresponde, na verdade, a 1 metro na vida real. Ou, sei lá, 5, 4 centímetros, dependendo do vídeo. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em fita métrica, nesse ícone, vai clicar em novo e aí bastão de medição. E aí com o Shift apertado, a gente vai clicar, né, no primeiro ponto e com o Shift apertado, a gente vai clicar no segundo ponto. Perceba que ele coloca uma distância ali qualquer e a gente vai dizer para ele, olha, essa distância no mundo real é 1 metro. Percebe que o vídeo dá essa informação para a gente. Depois a gente vai precisar dizer para ele aonde que está o eixo de coordenadas. Então, clicando ali no eixo, e ele vai apresentar o eixo de coordenadas, a gente vai arrastar para a origem do nosso modelo. Ou seja, o nosso modelo considera a origem do eixo x e y dessa forma. Depois a gente vai clicar em novo, e a gente vai colocar ponto de massa, e aí ele já vai deixar essa tecla, essa janela aberta, e com o Shift apertado, a gente vai clicando, né, no ponto e ele vai deslocando, né, frame a frame, para a gente poder ter a certeza de que você está no início do vídeo. Então, frame a frame, você vai marcando, e aí com o Shift apertado, você só vai clicando com o mouse, bem ali no centro do pêndulo. Percebe que ele vai marcando as coordenadas x e y ao longo de todo o trajeto do pêndulo. Então, perceba que se você for fazer um vídeo como esse, né, você precisa, primeiramente, saber, né, qual é o bastão de medição correto que você vai utilizar e saber também onde é o início do seu sistema de coordenadas, porque você está dizendo para o tracker, né, que todos os pontos em Y ali, por exemplo, são negativos. Perceba do lado direito que ele vai, na verdade, gravando todos os pontos em cada instante de tempo. Nessa tabela que ele está mostrando ali do lado, tem o tempo, o x e o y. Pois bem, vamos terminar de gravar então todos esses pontos. Perceba que eu posso fazer, né, por mais tempo ou por menos tempo, dependendo de quanto vídeo eu tenho. Então já fiz aqui. Eu vou clicar aqui, na verdade, em dados e vou pedir para ele mostrar a velocidade em x e a velocidade em y também. E depois eu vou vir em arquivo e exportar, na verdade, arquivo de dados. Perceba que é muito importante você, na verdade, configurar essa exportação, principalmente no delimitador como vírgula, porque a gente vai gerar um arquivo, né, separado por vírgula. Então, escolha aqui no seu computador onde você vai salvar esse arquivo. Então, eu estou selecionando aqui um diretório qualquer, e aí eu vou dar um nome para esse arquivo, e não se esqueça, né, vou colocar pêndulo.csv. Então, não se esqueça de colocar essa extensão CSV. Pronto, o arquivo está salvo. Salvo o arquivo, eu vou abrir aqui no Windows com o bloco de notas. Então, para você abrir esse arquivo no bloco de notas do Windows, você, né, pode encontrar ali pelo explorador de arquivos, né, o arquivo pêndulo.csv ou o nome que você deu, clicar com o botão direito e selecionar Abrir com. Ele vai abrir algumas opções e você seleciona bloco de notas. Pois bem, você pode fazer isso no Mac também, usando o editor de texto. Você vai perceber nas duas primeiras linhas que há aqui informações daquela massa, né, que a gente utilizou nos nossos cliques para gerar, né, a sequência de pontos da sua trajetória. Então, perceba que ele dá na segunda linha para a gente, na verdade, ali os nomes das colunas dos dados que estão abaixo. Então, perceba que a primeira coluna é a coluna do T, do tempo. A segunda de X, a terceira Y, a quarta VX e a quinta VY. O que a gente vai fazer, na verdade, é importar esse arquivo no Python. Então, a gente vai selecionar essas duas primeiras linhas e a gente vai apagar, deixando um arquivo só com os dados, e a gente já sabe, né, a sequência dessas colunas. Você vai clicar em salvar e vai fechar esse arquivo.
Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu já estava cansado de ficar copiando um monte de dados experimentais no próprio código, né? Vamos fazer isso de uma forma mais profissional. Então a gente vai utilizar o módulo pandas para ler esse arquivo CSV. Perceba como vai funcionar. A gente vai incluir aqui, né, esse comando import pandas para importar o módulo pandas. A gente vai criar uma lista de colunas, na verdade, que tem os nomes de cada uma das colunas que está lá no nosso arquivo CSV. Não sei se você sabe, mas CSV é um tipo de arquivo bastante utilizado na transferência de tabelas entre bancos de dados. CSV significa Comma Separated Value, ou seja, valores separados por vírgula. E a gente vai utilizar esse comando aqui para trazer, né, todas as informações do arquivo para o módulo data, através desse comando pandas read CSV, e a gente vai passar, na verdade, o nome do arquivo e, importante, esse arquivo tem que estar no mesmo diretório do arquivo IPython Notebook que você está usando ou de outro arquivo Python que você está usando. Vírgula, names igual a colunas, porque você está dizendo para ele que as colunas que ele está lendo têm esses nomes aí, tá certo? Pois bem, quando a gente, né, faz o código aqui seguinte, a gente está, na verdade, extraindo agora, né, do data, que é esse módulo, né, do pandas que já leu o arquivo, né, a coluna T, perceba que data.t, né, isso tem a ver com o nome que a gente deu ali para as colunas. Então, data.t.toList, ou seja, ele vai exportar tudo que está naquela coluna, né, para uma lista. Por que TE? Porque é o tempo experimental. Da mesma forma, a gente chamou ali uma lista de XZ, que é a posição X experimental, Y experimental, velocidade de X experimental e velocidade de Y experimental. Perceba que, feito isso, eu já consigo plotar um gráfico, por exemplo, da trajetória do pêndulo, que é aquela que você, né, foi clicando lá no tracker. Posso também mostrar aqui a posição X no tempo. Olha só. Então a gente já consegue, né, ir plotando esses gráficos aí através, né, desses códigos aí para a gente poder importar os dados experimentais do arquivo CSV. Bom, você já deve estar ansiosa ou ansioso para, né, validar o modelo, e isso significa plotar os resultados do ODINT, né, e os dados experimentais que a gente importou do tracker. Então vamos fazer essa validação. Você já aprendeu isso, a gente vai fazer, na verdade, as duas séries no mesmo gráfico. A série do modelo, que é o que a gente chama de resultado, e os dados experimentais nessa cor, né, rosa. Então perceba aqui que, na verdade, essa é a trajetória do nosso pêndulo, né? A gente não pode só validar olhando para a trajetória. A gente tem que olhar também a posição x, né, no tempo e a posição y no tempo. O que vocês acham, pessoal? Nosso modelo está válido? A gente pode também olhar para os gráficos da velocidade em x e em y. Perceba que, né, no caso da velocidade em y, a gente tem alguns pontos ali fora, né, do nosso modelo. O que acontece, na verdade, é que há uma imprecisão, né, no tracker e essas velocidades são calculadas a partir daquelas posições. Então, as variáveis, né, x e y são mais confiáveis, né, em termos de informação para uma validação do que as variáveis de velocidade, porque a velocidade, na verdade, ela é calculada a partir daqueles pontos. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a validação das velocidades. Para fechar nossa validação, quando você observa o vídeo, você percebe que existe um dinamômetro medindo ali, né, força. Que força que o dinamômetro está medindo? Ora, ele está medindo a força de tração no fio durante o movimento do pêndulo. Então perceba que na posição inicial, né, o dinamômetro está marcando ali 8 newtons de tração no fio. Quando ele chega na posição mais baixa, que é a posição, né, de x igual a zero, perceba que a posição x, né, igual a zero, é o ponto onde ele fica mais baixo na trajetória e ali a sua tração está sendo medida em 14 newtons. Será que a gente consegue calcular essa tração ao longo da trajetória e comparar com esses dados reais? Claro que sim. Veja, a gente tinha, na verdade, modelado a força de tração como sendo mg cosseno θ mais mv ao quadrado sobre L. Ora, quem seria cosseno θ? A gente tinha definido isso também, né? Cosseno θ seria essa equação aqui, e a gente pode calcular o cosseno θ a cada instante. Por quê? O resultado do ODINT permite que a gente obtenha x e y no tempo, a todo instante, assim como Vx e Vy,
a partir dos quais a gente pode calcular a velocidade. Então, se a gente consegue calcular a tração, né, em todos os instantes, e a gente tem a posição x, por exemplo, em todos os instantes, a gente consegue fazer um gráfico como esse. Percebe que a tração nesse gráfico parte de 8 newtons, né, quando o x ali é aproximadamente menos 0,6, ele está à esquerda, quando o pêndulo está à esquerda, né, do seu eixo central, e no ponto mais baixo, que é quando o x é igual a zero, a nossa força de tração é 13,8 newtons, bastante próximo dos 14. E aí, pessoal, vocês acham que nosso modelo está validado?